Esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, é um dos meus livros favoritos e agora ele vai começar a ser publicado com um novo nome que é muito mais próximo do nome original dele em inglês. Ele foi traduzido como A Revolução dos Bichos, mas a tradução mais próxima seria A Fazenda dos Animais. Esse livro foi escrito em 1945 pelo George Orwell e assim, se você nunca leu, eu recomendo que você pegue o quanto antes. Vai ter um link para você comprar ele aqui embaixo. E a gente tem um pouco de medo de ler livro clássico, né? A gente vê um livro clássico, acha que vai ser ou muito difícil, ou muito chato, ou nada a ver com a nossa realidade. Isso aqui é uma fábula. Tipo Chapeuzinho Vermelho, sabe? É uma estrutura de fábula, com animais falando. É muito interessante. Dá pra você ler isso aqui, se você for um leitor mais voraz, em um dia, às vezes em 2 dias. Eu li isso daqui em 2 dias. Eu não sou a pessoa que lê mais rápido no mundo. E nesse vídeo eu vou dar spoiler do livro todo pra falar de uma questão muito importante. Então se você quer ler o livro antes, você pausa o vídeo, compra o livro, espera chegar e você volta daqui a alguns dias quando você tiver terminado de ler. Porque esse livro aqui tem a fama de ser um livro anticomunista que explica por que o comunismo e o socialismo não funcionam, só que não é nada disso. É uma propaganda anticomunista que foi feita a partir desse livro, que na verdade é coisa de gente que não entendeu do que está valendo. Olá, meu nome é Renan Hilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você nunca viu nenhum vídeo daqui, se você é novo, nova por aqui, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E se você já é inscrito, já inscrito, deixa seu like logo no início do vídeo para o YouTube mostrar ele para muito mais gente, fazer a nossa comunidade crescer. Então, como eu disse, Revolução dos Bichos tem uma estrutura de fábula que conta a história dos animais que vivem numa fazenda basicamente como outra qualquer, e eles são liderados pelos porcos para expulsar os humanos de lá e tomar conta da fazenda. O objetivo deles era, como a gente produz toda a riqueza dessa fazenda, né? São os animais que o cavalo puxa as coisas do arado, as galinhas botam os ovos, as vacas dão leite. Como tudo é produzido pelos animais, por que toda a riqueza fica com os humanos? Então os animais iriam trabalhar menos e sem os humanos sendo o intermédio, né? Eles iam ganhar mais trabalhando menos, tirando os humanos da jogada, porque os humanos só exploravam eles. Essas ideias vieram de um porco chamado Major, que ele aparece no início do livro contando essa ideia, esse sonho que ele teve de os animais serem senhores de si e não mais servos dos humanos. E aí esse porco morre e em homenagem a esse porco começa uma revolução que é liderada pelos porcos. Essa revolução dá certo, eles conseguem expulsar os humanos, os porcos assumem a liderança daquele grupo de animais, criam-se uma série de regras, nem todos os animais curtem as novidades, tem um animal que foge, vai para uma outra fazenda, mas os animais ficam felizes com aquela novidade que eles estão vivendo. O problema é que no decorrer do tempo, os porcos, eles são corrompidos por aquele poder que eles têm e começam a burlar regras, a distorcer regras, a alterar ou simplesmente banir algumas regras para que eles comecem a ter vantagens e comecem a explorar os animais. Isso vai crescendo tanto que quando chega no final do livro, os animais da fazenda eles estão mais explorados do que eram no início. Eles estão trabalhando mais, estão ganhando menos, num constante estado de vigilância daqueles porcos sobre eles, e os porcos estão vivendo dentro da casa que era dos humanos, usando as roupas dos humanos, bípedes, andando de pé, e eles chamam os humanos e começam a confraternizar com eles. Tanto que a última frase do livro é: e os animais que estavam vendo da fazenda olharam e eles não sabiam distinguir quem era porco e quem era humano. É claro que o livro vai muito mais profundo que isso, tem várias coisas que vão acontecendo, mas em linhas gerais é isso que acontece. E aí muita gente usa esse fato para dizer que o livro ele é de direita, ele é anticomunista, ele é antissocialista. Só que para a gente entender esse livro, para a gente entender a Revolução dos Bichos ou a Fazenda dos Animais, como você preferir chamar, a gente primeiro tem que entender o contexto por trás dele, da época e de quem escreveu. O George Orwell que escreveu o livro, o nome dele verdadeiro era Eric Arthur Blair. Ele viveu entre 1903 e 1950. Ele nasceu na Índia, mas ele era inglês. Ele era jornalista, escritor e ensaísta político. Então ele entendia bastante de política, ele ia profundo naquilo. E não é como certos jornalistas políticos de hoje, tanto de esquerda quanto de direita, que eram extremamente embasados. Ele fazia críticas, inclusive, a quem estava no lado que ele concordava. E o George Orwell era socialista, ele não escondia isso de ninguém a vida inteira dele. Só que o problema do George Orwell
era com a União Soviética e com o mito soviético, que segundo ele, esse governo ali soviético, ele atrapalhava a própria ideia de socialismo no mundo e a longo prazo. E ele meio que não estava totalmente errado nisso. E é disso que a Revolução dos Bichos trata. Ela não é uma crítica ao socialismo, ela é uma crítica ao stalinismo, ao que a União Soviética fez, corrompendo as ideias originais do socialismo. O problema é, o George Orwell faleceu só 5 anos depois da publicação do livro. Ele faleceu em 1950, o livro tinha sido publicado em 1945. Após a morte dele, toda aquela ideia do livro foi transformada numa propaganda anticomunista, falando, ó, o que vai acontecer com vocês se vocês entrarem nessa onda socialista comunista é ser explorado que nem os animais da fazenda, que já eram explorados antes. Esse tipo de interpretação é algo que o Orwell jamais concordaria. Inclusive, o fato do livro ter chegado no Brasil com o nome A Revolução dos Bichos e não A Fazenda dos Animais é mostrar que o resultado de uma revolução do proletariado seria algo ruim, seria mais miséria, mais pobreza, mais opressão e mais exploração. E por isso os trabalhadores não deveriam concordar com uma revolução, deveriam concordar com o capitalismo e ser a favor de toda a miséria, pobreza, exploração e opressão que o capitalismo traria para eles. Faz todo sentido. Se a gente analisar corretamente a Revolução dos Bichos, a gente vai entender que regimes totalitários, sejam eles dizendo serem que forem, capitalista, socialista, eles não correspondem à ideia do socialismo. Que a ideia do socialismo, ela fala justamente de liberdade, de o povo no poder. E que os regimes totalitários, eles são muito mais próximos de uma exploração capitalista do que a ideia do socialismo. Que a ideia do socialismo é o que o Porco Major fala no início do livro. O que acontece depois, em nome dessa ideia ou dizendo que é essa ideia, não é essa ideia colocada em prática. É outra coisa. Primeiro ponto aqui, então, se os porcos são líderes socialistas e o socialismo se opõe ao capitalismo e o capitalismo é o que existia antes do socialismo, que eram os humanos, por que no final do livro a gente tem porcos e humanos celebrando juntos e tão semelhantes a ponto dos animais, ou seja, da classe trabalhadora, não saber diferenciar um do outro? Porque se eles fossem opostos, os porcos jamais chamariam humanos para beber com eles. Jamais chamariam humanos para estar debaixo do mesmo teto que eles. E nunca, jamais seriam semelhantes a humanos a ponto de ser difícil distinguir. Então a ideia do Orwell é mostrar que regimes totalitários de esquerda e de direita são muito próximos justamente por oprimirem a classe trabalhadora. E que isso não tem nada a ver com socialismo. Não tem nada a ver com o que o Porco Major fala. Porque se as ideias do Porco Major fossem levadas à risca, fossem levadas como ele quis antes de morrer, a gente não teria os porcos explorando os outros animais. Mesmo que eles mantivessem a liderança, talvez não mantivessem a liderança, mas jamais aconteceria aquilo. Jamais aconteceria uma nova exploração. Seguindo a ideia do Major, todo mundo, incluindo os porcos, trabalharia menos e viveria de maneira extremamente confortável. Mas os porcos queriam mais do que conforto, eles queriam o luxo. Então eles fizeram todos os outros animais não terem acesso ao conforto para eles terem muito. Soa como uma desigualdade social capitalista para você, porque para mim soa bastante como desigualdade social capitalista. A crítica principal do Orwell, então, é a ganância de poucos que oprime muitos. Que isso, alguns dizem que acontece em regimes socialistas e todo mundo pode ver que acontece num regime capitalista. Se uma revolução não segue as ideias originais, não segue as regras estipuladas, não cumpre seu objetivo e acaba parecendo demais com aquilo que existia antes da revolução, ainda dá para chamar isso de revolução? Dá para chamar esse novo regime que eles vivem do nome que o Porco Major falou? Dá para chamar de socialismo algo que é muito mais próximo do capitalismo do que a ideia socialista que veio em primeiro lugar? Porque assim, a ideia do socialismo é sim um Estado grande que tem controle sobre meios de produção, mas esse Estado sob controle do povo. O Estado é mais um que serve ao povo, e não o povo que serve a esse Estado. Se o povo serve a esse Estado, a gente tem uma centralização de poder, um totalitarismo, que é contra a ideia do socialismo. E aí vale dizer aqui que a ideia de comunismo que o Marx escreve fala que o socialismo é um estágio para o comunismo, e um dia chegaremos ao comunismo, que é uma ausência total de Estado e que a sociedade seria autorregulada, seria regulada pelas próprias pessoas, que seriam donas dos meios de produção. Os meios de produção seriam controlados pelas pessoas que usam esses meios de produção. E não teria um chefe
que detém esses meios e deixa as pessoas usarem, fica com a maior parte do lucro e só dá um pouquinho para eles. Se você acha que o socialismo, que o comunismo ou que a ideia do porco major que está lá no livro não funcionaria, aí já é uma outra história. Você tem todo o direito de dizer que isso nunca funcionaria no mundo real. Ok. O que não dá é você pegar exemplos tanto da Revolução dos Bichos quanto exemplos que aconteceram no nosso mundo que se afastam da ideia do socialismo e dizer que isso é socialismo. É que nem você pegar o PSDB e dizer que ele é social-democrata, só porque tá lá no nome do partido. Ou você pegar o PCdoB e dizer porque ele tem aquele C que é comunista, o partido é de fato comunista, quando o PCdoB não é comunista. Porque o que define uma pessoa, uma coisa, um movimento, não é o nome dele, são as ações que ele promove. O nome pode estar alinhado, é melhor que esteja alinhado, mas no geral, assim, muitas vezes não está. Os porcos no poder, por serem animais, por não serem humanos, que tomam conta de um regime, eles de fato criam um regime animal só porque eles são animais, ou eles só criaram um regime igual dos humanos, mas com outra pessoa no poder? Essa discussão eu acho ela bastante interessante, eu acho que gera assim, conversa para horas e mais horas e mais horas, e ela vai para o contexto da época do livro, continua no contexto de hoje, em vários momentos do livro dá para se entrar nesse debate, é muito legal. E acho que ainda dá pra gente falar do contexto das propagandas antissocialistas que existem há quase um século por aí. Se você já tinha lido Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais antes e ainda não tinha pensado nisso, recomendo que você releia. Jesus Cristo. Se você já tinha lido A Revolução dos Bichos antes e não tinha passado na sua cabeça esse contexto, recomendo que você releia, tentando ver esse olhar e ver se faz sentido para você. Se você nunca leu, recomendo que você leia o quanto antes, que vai ser uma leitura rápida, que só vai te enriquecer e, assim, é leve, ao mesmo tempo muito profundo. É espetacular. Tá rolando uma revolução aqui na rua. Gente, já que tá rolando essa revolução, essas explosões, essas batidas, vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que não bombardeie a minha casa. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixa, se você quer comprar a Revolução dos Bichos, compra no linkzinho aqui embaixo que eu ganho uma comissãozinha, vai me ajudar bastante, tá? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!